Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com esta Santa Missa, hoje nós encerramos esse período da oitava de Páscoa. Vamos iniciar o tempo pascal até Pentecostes. E o Evangelho de hoje traz essas duas manifestações, aparições do ressuscitado. A primeira ainda no domingo da ressurreição, que celebramos domingo passado, onde Jesus aparece ali aos 10, que Tomé não estava presente. E depois, 8 dias depois, Jesus aparece novamente aos apóstolos e Tomé está ali, e faz aquela experiência de poder tocar no lado aberto de nosso Senhor. Nós podemos ver, pelo relato do Evangelho de São João, os dons, os presentes que o ressuscitado traz para nós. O primeiro dom que o ressuscitado nos comunica é o dom da paz. Podemos nós nos colocar no lugar dos apóstolos e imaginar, diz o Evangelho, que eles estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. O medo que trancou aquelas portas fez com que os apóstolos ficassem trancados, fechados, uma vez que Jesus, que era o mestre deles, tinha sido preso, flagelado, crucificado, morto. Eles também tinham medo de ter o mesmo fim, de serem também perseguidos, condenados e mortos também pelos judeus, se fecham, por medo dos judeus. Outra realidade também, quando Jesus aparece, eles ficam assustados, espantados, uma vez que Jesus tinha morrido, eles acham que estão vendo um fantasma. E outra realidade também que eles trazem é a vergonha, uma vez que também eles, como discípulos, como apóstolos do Senhor, não foram fiéis a Jesus. Pedro, que havia negado, os outros haviam fugido. Quando Jesus aparece, também esse sentimento de vergonha toma conta deles. Mas em todo esse contexto de medo, Jesus diz para eles: a paz esteja convosco. E esta paz que o ressuscitado nos comunica, E a paz é muito mais do que a ausência de guerra. Nós às vezes entendemos a paz como isso, a ausência de guerra.
Mas no contexto bíblico e até mesmo na compreensão judaica, a paz é muito mais do que a ausência de guerra. A paz é encontrar um lugar onde eu posso repousar a minha cabeça. A paz significa esse lugar de repouso, esse lugar de aconchego, de tranquilidade. Sim, após um período de guerra, após um período de tribulação, após uma grande tempestade, poder voltar para casa, poder estar em segurança, poder reclinar a cabeça e descansar. E aqui Jesus é aquele que comunica a paz, porque Ele mesmo é a nossa paz. Essa paz que se encontra nesse coração aberto, transpassado de nós, Senhor, nós podemos repousar, reclinar ali a nossa cabeça, o nosso ventre, como fez o apóstolo São João. Segundo dom que o citado traz para nós, olhando o evangelho de hoje, nós vemos que logo após eles ver o ressuscitado, aquele medo que estava neles dá lugar ao quê? A alegria. Nos diz São João, os discípulos ficaram alegres por verem o Senhor. O segundo dom que o ressuscitado nos dá é a alegria pascal, a alegria da ressurreição, a alegria de Cristo vitorioso. E nós somos chamados também nesse tempo pascal a exultarmos de alegria. Nós cantávamos na vigília pascal, estamos cantando até hoje, esse aleluia, essa alegria que brota da ressurreição. O terceiro dom que o ressuscitado nos dá e comunica aos apóstolos é o dom da missão. Assim como o Pai me enviou, também vos envio, para ser testemunha, para ser apóstolos, para testemunhar e anunciar também ao mundo inteiro esta alegria da ressurreição. E depois ele sopra sobre eles o Espírito Santo, que é um dom que o ressuscitado nos dá. A graça de também recebermos dentro de nós esse Espírito de vida, de ressurreição, que é o Espírito de Jesus, que é espírito de filiação, que vem habitar em nós, esse sopro de vida nova. E por último, Jesus diz: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Com essas palavras, nosso Senhor institui o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, que é o sacramento da misericórdia, onde nós encontramos o quê? A paz. Quando nós confessamos os nossos pecados, e o sacerdote estende a mão e faz a oração da absolvição, na oração, na fórmula, o padre reza assim: que Deus te conceda o perdão e a paz. Por quê? Só há paz onde há também reconciliação. Nós somos chamados nesse tempo pascal a encontrar esta paz que o ressuscitado nos dá, que é fruto que da misericórdia, do perdão de Deus. Desse lugar nós podemos inclinar o nosso coração e receber o perdão e a paz. Do lado aberto de Cristo na cruz, jorra o quê? Sangue e água. Temos aqui a estampa de Jesus misericordioso com esses dois raios, Um raio branco, outro raio vermelho. Um simboliza a água e o sangue, Esta água que representa o nosso batismo. Nós que naquela vigília pascal renovamos o nosso batismo, esta água do batismo que nos purifica, que nos dá o perdão, que nos reconcilia com Deus, que nos lava dos nossos pecados, e esse sangue, que é o sangue da Eucaristia, que nos une a Deus, que nos faz um só com o Senhor. Por isso, a misericórdia tem essas duas dimensões, a dimensão do perdão, da purificação, mas também da união, de unir o nosso coração ao Senhor, através do batismo e também da Eucaristia. Somos lavados, purificados pelo batismo, pela confissão também, mas somos chamados a nos unir a Cristo intimamente, através da Eucaristia, e encontrar nesta união com Cristo a nossa paz. Por isso, paz é encontrar um lugar onde eu possa inclinar a minha cabeça e repousar. E esse lugar é o coração aberto de Cristo. Nós podemos olhar, na Quinta-feira Santa, São João inclina a sua cabeça no peito de nosso Senhor. Na Sexta-feira da Paixão, esse mesmo coração, ele é transpassado por uma lança.
e desse lado aberto jorra sangue e água. E hoje, 8 dias após a ressurreição, esse coração que foi transpassado, ele é um pouco mais alargado pelas mãos de Tomé. Tomé também que se encontrava angustiado, com medo, incrédulo, e não estava em paz. Ao tocar o coração, ao tocar esse lado aberto de Cristo, ali ele encontra o quê? Repouso. E ali ele diz, meu Senhor e meu Deus. Ali Tomé também encontra a paz. E esse coração que foi transpassado, que foi tocado por Tomé, depois na história da igreja, nós vamos ver no século XVI, XVII, se não me engano, quando Jesus aparece a Santa Margarida Lacoque e apresenta o seu coração não só transpassado, mas um coração que está para fora. Todos nós, eu creio que temos em nossa mente essa imagem do Sagrado Coração de Jesus, com o coração para fora, coroado de espinhos e debaixo o quê? Uma fornalha ardente. É um coração transpassado, coroado, ardente de amor, de misericórdia por nós, que agora sai para fora. E nos últimos tempos, no século passado, Jesus, quando aparece a Santa Faustina, ele também revela o seu coração. Quando nós olhamos para essa estampa de Jesus misericordioso, que nós temos aqui a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E eu te pergunto, onde está o coração? Consegue perceber e achar o coração? Ele está apontando para onde? Para o coração, não é? Mas esse coração que uma vez foi transpassado, esse coração que foi hoje tocado por Tomé, esse coração que foi colocado para fora, que foi abrasado, nos tempos no qual nós vivemos, Cristo quis manifestar o seu coração de uma forma que ele não só sai para fora, mas é um coração que se explode. Um coração que se transforma em raios, que vai até a nossa miséria, para nos redimir, para nos trazer de volta. E misericórdia é isso, é o amor de Deus que se inclina até a nossa miséria para elevá-la. Não é para se misturar com a nossa miséria, não, mas Deus se abaixa, seu coração, podemos dizer, se despedaça, explode em raios de amor, de misericórdia, através dos sacramentos, para se inclinar até a nossa miséria, para nos elevar, para nos dignificar, para nos fazer assim também encontrar no seu coração a nossa paz. Não sei se você encontra às vezes sem paz, não sei se você encontra às vezes angustiado, ansioso, triste, talvez como os apóstolos se encontravam trancados com medo, mas a nossa paz, essa paz que o nosso coração tanto aspira, nós vamos encontrar quando nós podemos também, assim como São João, inclinar a nossa cabeça no peito aberto de nosso Senhor, desse coração de onde brota a misericórdia, onde nós encontramos a paz nosso coração tanto aspira. Por isso, nesse tempo pascal, possamos abrir o coração para acolher os dons que o Estado quer nos dar, a paz, a alegria, o perdão, e nos apropriarmos da nossa missão, também sendo testemunhas do Senhor, também do dom do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Em pé, juntos, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,